Romanos, capítulo 12. E vamos ler o versículo 1. Romanos 12 e 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vamos para o versículo 11. Romanos 12 e 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então era só isso que eu queria ler. O que eu tenho apresentado nos últimos dias em vários lugares é o seguinte: nós começamos em 1 Coríntios capítulo 15, aquele versículo bem conhecido: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Depois, em outro lugar, nós passamos para Colossenses capítulo 3, sede agradecidos. E passamos um bom tempo, acho que foi em Porto Alegre, parece que foi, pensando na grande necessidade de sermos cristãos gratos. Talvez algo que está faltando nos nossos dias. Pensamos também naquele texto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, ou seguidores, como eu também sou de Cristo. Então vamos continuar com o mesmo assunto, porque aqui em Romanos capítulo 12, nós lemos no versículo 11, sede fervorosos no Espírito. Versículo 12, obrigado. Sede pacientes na tribulação. E versículo 16, sede unânimes
entre vós. E eu acredito que tem assunto suficiente aqui para nos ocupar por alguns minutinhos. Eu tenho notado e convém lembrar, irmãos, que a vida cristã não é somente o que nós fazemos. Não falta reuniões, não falta atividades. E sempre estamos fazendo estudos bíblicos, pregações do Evangelho e fazendo muita coisa. No nosso dia a dia, conversamos com pessoas, convidamos pessoas para as reuniões, distribuímos literatura e fazemos. Ótimo. Só que existe o perigo de nos ocupar demais com o fazer e nos esquecer que o que nós somos é importante. Está vendo a diferença? Atividade é importante, mas a vida cristã não é apenas para produzir atividade, é para produzir caráter. O que nós somos. E na realidade, se nós somos cristãos verdadeiros de peso espiritual nas coisas de Deus, aprendendo na escola de Cristo, o que nós fazemos vai ter mais peso e vamos ver mais resultados. Eu acho que às vezes nós invertemos esses dois assuntos, mas o que nós estamos vendo aqui, que nós sejamos, que façamos sim, mas que nós sejamos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E quando nós pensamos no assunto de gratidão, citamos dois exemplos. Quando Pedro foi lá, desceu do barco, se lembram da história, para caminhar sobre as águas, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, sentiu o vento forte, começou a ir para o fundo do mar, o Senhor estendeu a sua mão, segurou-o, voltaram para o barco, e o que aconteceu? Adoraram-no. Tá? A gratidão no coração de Pedro, e com certeza a gratidão nos corações dos discípulos que tinham presenciado aquela quase fatalidade, né? Quando todo mundo contemplou o que aconteceu, aquela gratidão produziu adoração. Então, um povo grato é um povo que adora. Tem o outro caso da sogra de Pedro. O Senhor chegou na casa dela, estava com febre, e o Senhor curou a senhora. Ela se levantou, o que fez? Serviu-os. Tá? Então, no caso de Pedro, a gratidão produziu adoração. No caso da sogra dele, a gratidão produziu serviço. Isso é muito interessante. Então, que Deus nos ajude a pensar naquilo que nós somos e os resultados
se manifestam naquilo que nós fazemos. Então vamos pensar nestas frases aqui. Versículo 11. Não sejais vaidosos no cuidado. Não vamos pensar em todas essas frases, só vamos tirar as sede. Fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Agora, nós pegamos a primeira parte desta palavra e dá para ver a semelhança com ferver. Né? Em certos lugares, não sei se tem por aqui, tem crianças que fervem. Tem crianças assim por aqui, não? Acho que todo mundo entende. Cheias de energia. Correndo e pulando e dançando e fazendo bagunça. E até os pais ficam um pouco frustrados, talvez. Mas é um bom sinal. Sinal de saúde. Né? Então, o que nós temos aqui não é aquele serviço devagar, estamos nas reuniões, hoje é domingo, temos que ir na ceia, daqui a pouco tem a pregação do Evangelho, temos que ir lá, e de repente a gente convida alguém, mas não sei se vale a pena, já convidei tantas pessoas, ninguém se interessa. Hoje eu estudo bíblico, não sei se vai dar tempo, mas se der eu vou, se não der eu não vou. Isso não é fervor. Então, estar nas reuniões e participar das reuniões de acordo com as condições de cada um e os irmãos exercitando os dons recebidos do Espírito Santo para contribuir para o bom andamento das atividades da igreja, tudo isto é o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo. Mas o que Deus espera não é o mínimo, mas é aquilo acima da média. Algo além do normal. Eu estava notando. Se lembram daquele milagre que o Senhor fez com os 5 pães e 2 peixes, né? João diz que eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Havia 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, muita gente. Só que o povo foi saciado, todo mundo ficou satisfeito. E nós lemos em, parece que Mateus 14, por exemplo, que os discípulos ajuntaram os pedaços que sobejaram. E aquela palavra é a mesma palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, abundantes. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então nós podemos ver um detalhe muito importante. Havia suficiente para satisfazer a multidão, mas havia muita coisa que havia em abundância. Tá? E o que Deus espera das nossas vidas não é aquele normal, a média,
que satisfaz os irmãos, mas é aquilo que é a abundância. Fervorosos no Espírito. Agora, nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque às vezes uma pessoa recém-salva, por exemplo, tem tanto ânimo e tanto fervor que sai para todos os cantos da cidade falando para todo mundo e talvez não tenha toda a sabedoria que precisava e de repente fala alguma coisa que não devia. Então nós precisamos ter o controle do Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, o que eu estou tentando dizer com isto é muito fácil para a vida cristã e a vida da igreja se tornar uma rotina, uma formalidade. Eu já vi isso acontecer em muitos lugares, muitas vidas. É muito triste. E você vai num lugar e todo mundo está lá. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, naquela última semana da sua vida antes da crucificação, ele foi no templo. O primeiro dia que ele foi, só deu uma olhada. Não faltava pessoas, não faltava cerimônias, não faltava a aparência, só que faltava Deus. E quem passava por lá, quem visitava o templo, podia dizer: olha só, é a casa de Deus. Os sacerdotes, as vestes, as atividades e tanta coisa acontecendo. Só que o Senhor Jesus Cristo olhou e percebeu sem qualquer dificuldade: é uma formalidade vazia. E Deus não está mais por perto. Agora, eu não vou dizer que tem igrejas assim, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que é muito fácil fazer reuniões, muito fácil fazer uma série de pregações, muito fácil distribuir folhetos pelas ruas. Mas nós precisamos parar para analisar, irmãos, será que nós estamos fazendo tudo isto no poder do Espírito Santo e em comunhão com Deus, sentindo a presença de Deus no nosso meio e vendo o poder de Deus sendo manifestado, abençoando o nosso trabalho? Vale a pena pensar. Fervorosos no Espírito. Mas vamos mais adiante aqui. O versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Agora, eu não sei o que tem acontecido na sua vida no último ano, nos últimos 2 ou 3 anos. Mas eu imagino, se eu desse oportunidade para cada um se manifestar agora, cada um teria uma história de contar, de dias bons
e dias não tão bons. Não é assim? Tenho um irmão de bastante idade, ainda vive, ele é membro da igreja onde eu fui criado, e muitas vezes ele descrevia publicamente a vida cristã da seguinte forma: altos e baixos. E acrescentava, mais baixos do que altos. É bem assim. Não é assim? Tem aqueles dias bons, aquelas experiências nas montanhas, mas são poucos. E eu fico impressionado. Viajando para um lugar e outro e recebendo notícias de outros lugares, de irmãos conhecidos em vários lugares do mundo. E como o povo de Deus tem passado por dificuldades, dias de provação, dias de tribulação, como nós lemos aqui. E podemos parar e pensar, mas por que será? O que está acontecendo? Por que vem aquelas experiências difíceis, duras nas nossas vidas? Bom, diz o hino, mais tarde havemos de entender. Aprendemos muitas lições pelo caminho, mas enfim, só vamos descobrir o plano revelado inteiramente quando chegarmos no céu e havemos de ver exatamente o que Deus queria nos ensinar pelo caminho. Então, por isso nós temos esta exortação: sede pacientes na tribulação. O que quer dizer pacientes? Não tem nada a ver com paciente no hospital. Mas, se lembram daquela passagem em Hebreus capítulo 12, que fala, olhando para Jesus, o que ele fez? Ele suportou a cruz. É a mesma palavra. Pacientes, ele suportou a cruz. Sofrimento intenso, mal entendido, perseguido, sofrendo sobre a cruz, mas ele enfrentou aquela situação, ele suportou a cruz. Apesar da dor, das dificuldades, do sofrimento intenso, ele suportou a cruz. Tem aquela outra passagem, até tem vários versículos, e um versículo muito mal entendido no mundo evangélico: quem perseverar até o fim será salvo. Não tem nada a ver com a salvação da alma nos dias de hoje, mas tem a ver com dias de tribulação, de perseguição, e a necessidade de pessoas no futuro perseverar, enfrentar aqueles dias de provação até o fim. O que acontece com pessoas
fracas como nós. Enfrentamos dias difíceis e vem o pensamento: é difícil demais. Eu desisto. Não adianta. Não é assim? Sejam honestos. Mas eu queria um caminho mais fácil. E esta oposição da família, os familiares que não entendem a nossa posição diante das Escrituras, e tanta coisa. Vem aquela provação, aquele problema de saúde, aquele problema financeiro, aquele problema na família, com os filhos, com a esposa, com o marido, e tanta coisa. A pressão que oprime. Qual é o conselho? Sede pacientes na tribulação. Temos que enfrentar aquela situação não sozinhos. Agora, é difícil. Quando a gente está passando por uma situação difícil, é difícil encontrar uma pessoa de confiança em quem podemos realmente confiar. Tá? Não sei se todo mundo está me entendendo, mas vamos imaginar você está passando por uma situação difícil agora e você pensa assim: eu preciso conversar com alguém. Eu preciso desabafar. É bom. Mas quem? E você pensa: ele não pode, porque ele vai contar para todo mundo. Hã? E se eu falar para ele, amanhã de manhã a igreja toda sabe o meu problema. Aí não dá. Que pena. Daí pensamos em outra pessoa. Mas acho que ela não vai entender. Ela nunca passou por uma situação parecida. Eu não sei. Eu acho que não dá. Estou me lembrando agora de um pregador. Ele era da Escócia, mas ele morava na Irlanda do Norte muitos anos atrás e até escreveu uns livros interessantes. Mas eu estava escutando o ministério dele não faz muito tempo. E ele conta que numa determinada época da sua vida ele passou por uma depressão muito profunda. E passou muito tempo sozinho em casa, deitado, fazendo algum tratamento de certo. E um dia alguém chegou para visitar ele. E a esposa abriu a porta e recebeu a pessoa e disse: fulano está aqui para te visitar. E o servo de Deus disse: hoje eu não estou bem, deixa para outro dia. Daí o visitante foi embora. Daqui a pouco chegou outro irmão.
E a esposa disse, fulano chegou para te visitar, pode mandar ele subir para o quarto. A diferença? Aquele segundo, ele tinha passado por uma experiência bem parecida. E por ter passado por aquela experiência parecida, aquele irmão que estava passando por tribulação pensou, este irmão tem como se aproximar. Ele vai entender o que eu estou passando. Eu quero falar com ele. Está vendo a diferença? Então, a gente não entende muita coisa. Mas, quem sabe nós passamos por tribulações na vida. E daqui a pouco você vai se encontrar com outro irmão, com outra pessoa, passando por uma situação parecida, e você vai ter o privilégio de ajudar aquela pessoa de uma forma que outra pessoa não pode, porque nunca passou por aquele caminho. Está vendo? Como os problemas das nossas vidas conseguem nos aproximar de pessoas de uma forma que só Deus sabe. Então, a irmã, o irmão está passando por dificuldades, por lutas, e você pensa, mas para que serve tudo isto? Eu não estou vendo o porquê. O propósito de Deus eu não estou entendendo. Um problema que se estende por tanto tempo e parece que não tem saída, não tem solução. O que eu faço? Sede paciente na tribulação. Propósito existe. De repente a gente não descobriu ainda o porquê. Mas Deus sabe. E nós podemos olhar para Ele, confiar no seu poder e apreciar a sabedoria divina. Aquela sabedoria infinita que Ele não precisa explicar para nós. Mas nós podemos suportar o problema. Nós podemos perseverar até o fim, com coragem, porque sabemos que é para o nosso bem e provavelmente para a bênção de outras pessoas. Então, irmãos, que possamos, em vez de nos desanimar nas tribulações, que possamos nos animar. Que os problemas venham a nos incentivar. Problemas fora do nosso controle, que não encontramos solução, mas pelo menos sabemos, faz parte do propósito divino para a minha vida. E assim, podemos ser pacientes, devemos ser pacientes na tribulação, perseverando na oração. Mas, rapidamente, 16. Sede unânimes entre vós. Então, eu não estou sabendo de nada. Mas eu sei o suficiente para entender que onde há criaturas chamadas seres humanos, conhecem essas criaturas? São esquisitas, não é?
onde tem seres humanos, tem problemas. Não é? Porque nem todo mundo pensa da mesma forma. E quando chega um estrangeiro no meio, daí que complica. Não é? Outra cultura, outra criação, outra língua e, enfim, tomara que eu não estou aqui para criar problemas, mas todo mundo sabe que todos nós temos uma personalidade e a minha personalidade não é igual à sua. E eu falo uma coisa e você fica irritado. É ou não é? E aquela irmã, coitada. Bom, um dia ela vai aprender, mas é difícil. E, enfim, não vou citar mais exemplos ou alguém vai pensar que eu estou falando de você, né? Mas é bem assim. E nós estamos aqui numa comunidade, um grupo pequeno, e tem essas pequenas diferenças, todos salvos, todos com a mesma convicção das Escrituras, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quanto às verdades fundamentais da nossa fé, não tem qualquer problema, não tem qualquer divisão, diferença. Ótimo! Mas geralmente não são estes assuntos importantes que criam problemas entre o povo de Deus. São as coisinhas. Não é? Eu falo uma coisa e você não entende bem. E interpreta de outra forma. E começa assim. E vai crescendo. E o problema vai aumentando. Outra pessoa fica sabendo do problema e aquela pessoa diz, não, eu estou do lado dele. Que coisa. Não é assim? Então, irmãos, que tenhamos cuidado porque nestes últimos dias o diabo está fazendo de tudo para dividir o povo de Deus, criar problemas, tirar o nosso ânimo, desviar o foco. E tanta coisa, se não for controlada, pode criar grandes problemas entre o povo de Deus. Diz a palavra de Deus aqui em Romanos 12:16, sede unânimes entre vós. Quer dizer, da mesma mente, o mesmo pensamento. Então, por isso nós devemos manter o foco. Nós estamos aqui, qualquer igreja de Deus existe para promover a verdade de Deus e para glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é para ver quem é o melhor pregador. Não é para determinar quem estuda mais a palavra de Deus, quem é o mais inteligente, quem consegue se expressar melhor e impressionar os ouvintes. Isso não é o assunto. A questão, o objetivo principal da Igreja de Deus, de todas as reuniões, seja a ceia, seja a pregação, seja o estudo, o ministério,
O objetivo é que ninguém seja visto, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Então, irmãos, diferença tem, mas esqueça. São coisinhas de nada. O que vale, o que importa, é que Cristo seja honrado e glorificado. E se todos nós temos este pensamento único, unânimes, com a mesma mente, Filipenses 2, a mente de Cristo, então vamos evitar muitos problemas que possam surgir. Então, eu vou terminar. Sede fervorosos no Espírito. Sede pacientes na tribulação e unânimes entre vós. Qual é o capítulo que nós encontramos tudo isso? Romanos 12. Se eu perguntasse para você, conhece algum versículo de Romanos 12? Ah, não é aquele capítulo que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, mesmo capítulo. Então, querendo saber como nós podemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, temos todos estes conselhos que lemos e estes três que destacamos. Fervorosos no Espírito, pacientes na tribulação, unânimes entre vós. E se conseguirmos fazer isto, já é um bom começo. Mas tem muito mais. Quem pode ler e colocar em prática para a glória de Deus. Então vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.